Olá, gente bonita. Olá para todos, a todos, a todos. Provavelmente não vai ter ninguém aí às 3h04 da manhã. Já tem gente entrando aí, ó. 3h04 da manhã, os madrugueiros, bom dia. Chegamos agora do alvo. Fizemos o último discipulado. E faz tempo que a gente não faz na cama com os bispos, né? Agora são 3h04 da manhã. Daqui a pouco a gente já levanta. Mas vou falar um pouquinho aqui. Amanhã tem ceia de líderes e depois os cultos no domingo. Mês de primícias, aliás, mês de santidade, de espirival, a vontade do Espírito, ano da observância. E nós estamos aqui. Glória a Deus. João 8:32. Conhecereis a verdade vos libertará. O versículo mais falado pelo presidente, né? Antes e depois de se eleger. E eu estava lembrando de uma coisa que eu quero compartilhar com você antes de descansar um pouco. E amanhã, em nome de Jesus, acordar e agradecer porque Deus nos devolveu o sono. Porque quando nós dormimos, nós vamos em lugares muito distantes e temos uma mini morte. E Deus nos acorda e nos dá a chance de vivermos e respirarmos mais um dia. O nefesh, o sopro de Deus, o pneuma, o Espírito falante que Ele soprou em nós, que nos faz respirar pelo Jesus maravilhoso e vivificante, que nos trouxe a vida e a vida eterna. Amém? João, conhecereis a verdade vos libertará. E esses dias eu estava com o meu filhinho, Joshua, ele está com 3 anos, ele, apesar dele ser gigante, parecia que tem... Ele veste roupa de 6 anos já, né? Ele é gigantão, forte, guerreiro. Né? Tem gente que me pergunta sobre o cabelo dele, a gente nunca cortou a parte de cima, só arrumamos, né, aquela primeira vez, depois deixamos crescer. E a gente nunca cortou aquela parte de cima, só dos lados. E o cabelo dele é bem grandão mesmo, já faz tranças, eu acho lindo. E ele se sente o próprio guerreiro. Tanto que quando ele me pede a música Faces. Ele fala que é a música do guerreiro. Aliás, a Faces acústica saiu, já está no Spotify, em todas as plataformas digitais aí, Deezer e tudo mais, tá bom? Depois você ouve lá, Faces Rafael Querido. Tem a versão orquestrada, que ficou linda. Um amigo nosso da Bahia fez uma versão orquestrada maravilhosa para nós e a gente ficou muito feliz. Né, porque não temos o dom de tocarmos instrumentos clássicos. Nesse ano da observância, a gente tem observado muito como as pessoas enxergam as coisas. E uma das coisas muito interessantes de observar é como as crianças enxergam as coisas, né, amor? E nós estávamos passando em um lugar com o Joshua, e o Joshua viu uma estátua daquelas, né, de braços abertos, né, com aquilo que se chama, que chamam de Cristo Redentor, né? As pessoas conhecem assim no Brasil, pela cultura, pelo que nos foi passado, ensinado. E o Joshua me fez uma pergunta sobre a estátua, sobre a imagem, e falou: esse é Jesus, papai? Veja que ele não tem nenhuma intimidade com aquele tipo de imagem. No alvo nós temos o cuidado de não colocarmos o rosto. Afinal de contas, o nosso Jesus já se revelou, já revelou um pouco do seu corpo incorruptível, da sua incorruptibilidade. Falei certo? Acho que falei, né? E nessas horas, irmão, você começa a trocar Jesus por Genésio. Não, está amarrado, repreendido em nome de Jesus, né? E ele nos mostrou, né? Quando João o vê, né, olhos como chamas de fogo, pés de latão reluzente. E daqui a pouco vai ter bastante gente amanhecendo aí para trabalhar bem cedinho. Eu vou um pouquinho mais tarde, lá para as 8 e pouco, 9 horas. Mas vai ter gente que vai sair daqui a pouquinho, 6 horas, 5 horas, né? Então Deus abençoe você que está saindo. Que o Senhor te dê um dia precioso. Ensina-nos a contar os nossos dias a fim de que alcancemos corações sábios. Amém. E aí o Joshua olhou aquilo e me perguntou: papai, esse é Jesus? Minha esposa olhou para mim e falou: e agora, amor, chupa essa manga.
como é que vai explicar isso, né? Ela não falou com essas palavras, né? Eu que estou falando, ela é mais delicada do que isso. E eu fiquei olhando, pensando, pedindo sabedoria ao Espírito Santo para que ele me ensinasse como explicar aquilo, e logo ele já me ensinou. E eu olhei para ele e falei: Joshua, filho, essa é uma imagem, uma estátua que as pessoas aprenderam a dizer que é Jesus, porque elas entendem que é Jesus. Mas o nosso Jesus hoje é bem diferente disso, né? Ele tem pés como chamas de fogo, aliás, desculpa, olhos como chamas de fogo, pés de latão reluzente, cabelos brancos. Aí quem diga que isso foi só a visão de João e ele não é sempre assim, até creio que a aparência dele, sei lá, é transmutável, ou eu não sei. Em parte vemos, em parte profetizamos, hoje nós vemos em parte, um dia veremos face a face. Mas o que eu sei é que ele já não é mais um homem simples, né, como uma raiz seca do deserto, mas ele hoje está muito além disso, né? Já glorificado e num corpo glorificado e eterno. E transformado. Mas as pessoas entendem assim, né? Nós temos o cuidado no alvo de nunca colocarmos o rosto, até nos desenhos do Alvo Man, não colocamos o rosto, porque não queremos dar a imagem distorcida ou que nós pensamos ter aquele que não tinha uma imagem e que passou a ter através do corpo, né, o primogênito da criação, que é Cristo. E nós não queremos colocar na nossa mente algo para que depois nós não ou estranhemos ou não o conheçamos, né, quando ouvirmos a sua voz. Afinal de contas, ele falou que as ovelhas ouviam a voz, ouvem sua voz, nós queremos ouvir a voz e um dia nós vamos ver face a face, e eu creio que muitos terão uma surpresa, aqueles que creram e que foram com o Senhor Jesus. Então, eu expliquei para o Josh, falei: filho, essa é uma imagem que as pessoas pensam ser Jesus, né? Para elas isso é representado. Mas o nosso Jesus, ele é diferente desse. E eu fui explicando para ele que Jesus era muito grandão, muito gigante, e que hoje ele está numa imagem, né, glorificado e tudo mais. E ele parece que entendeu com uma simplicidade muito, muito tranquilamente, assim. Então, depois de uns dias, eu estava conversando com um levita e ele ficou muito bem-aventurado, né? Aliás, ele ficou muito assustado porque eu fui muito enérgico com alguém e a gente é muito bravo no que a gente faz. E as pessoas, elas confundem muito a nossa transparência e a nossa, vamos dizer assim, seriedade com brutalidade. Nós somos meio rústicos mesmo, é o nosso jeito óbvio de ser. Não temos muito dodóísmo, não, aliás, não temos nada de dodóísmo, não temos muito sentimentalismo, acreditamos numa fé muito prática e muito vivível, e de, inclusive, matar o nosso eu a cada dia. E nós fizemos algumas reuniões e esse levita ficou muito escandalizado, né? Quase que eu usei aquela frase de Jesus, né? Bem-aventurados aqueles que não se escandalizam de mim. Ele ficou muito escandalizado e depois ele veio me pedir perdão. Eu falei: por que você está me pedindo perdão? Ele falou: porque, bispo, eu até falei com o pastor que eu fiquei com raiva do senhor, porque cadê a imagem de Jesus dele bonzinho, né? O pessoal está terminando a vigília na chácara, lá no nosso monte, no Alvo. O Alvo tem um monte de oração lá na chácara do Alvo. Glória a Deus, hein? Que bênção. Espero que tenha sido poderoso lá. E ele pediu perdão e eu falei assim: só tem um problema. É o jeito que você está enxergando Jesus. Porque ele falou assim: olha, cadê aquele Jesus bonzinho, querido, de verdade? Lendo a palavra, eu não consigo acreditar que quando Jesus falou: aparta de mim, Satanás, para Pedro, ele falou com aquela imagem plácida de neurolinguística que nós conhecemos, né? Apartai-vos de mim, para trás de mim, Satanás. E fez um coraçãozinho assim, ó. Eu não acredito que ele fez isso. Aliás, ele olha para Pedro e fala: Pedro, quando você se converter, você imagina o Pedro do lado de Jesus o tempo todo.
E ele fala, quando você se converter, imagina Pedro crentão, né, morrendo de raiva, né, porque de repente o mestre falou que ele não era convertido, que ele era um quase desviado, né, ou era um desviado, né, e falando para Pedro isso, e eu não consigo ver quando os discípulos chegam, aliás, o povo chega para Jesus e fala, mestre, pedi para os seus discípulos curarem meu filho, eles sofrem endemoniado, eles não fizeram nada, não conseguiram. E Jesus chega placidamente e fala, até quando eu vou aguentar vocês, amados, queridos? Eu não consigo entender esse Jesus, não. Eu não conheço esse Jesus. Eu conheço um Jesus que era muito sério no que falava e muito bravo naquilo que era inegociável para ele. E eu falei pro menino, falei, olha, esse Jesus que você conhece, eu não conheço, não. Esse Jesus que você conhece aí tá mais para Dalai Lama do que para Jesus. Tá mais para monge tibetano do que para Jesus. O Jesus que eu conheço é um Jesus real, um Jesus que tinha sentimentos, um Jesus que, quando vê o povo fazendo comércio das ofertas, ele fica muito bravo e mete o pé e pega o azorrague e ele resolve. Né, o Jesus que eu conheço não fazia o que as pessoas esperavam que ele fazia, não falava da forma que as pessoas esperavam que ele falasse. Aliás, a palavra de Deus diz que ele tem um jeito todo dele, que ele tinha um jeito todo dele diferente dos fariseus, daqueles que pregavam a palavra, a Torá, né, na época e tudo mais, e ele tinha um jeito todo diferente de falar, né? E por isso muitas vezes escandalizava até doutores da lei, mas as pessoas simples o entendiam. Então, querido, isso também é uma deturpação da imagem, porque a Bíblia fala, conhecereis a verdade vos libertará, não vos aprisionará. Você não pode se aprisionar numa imagem. Veja que quando aquele povo estava no deserto, aliás, quando Moisés sobe ao monte, ele desce e ele ouve um alarido que não era um alarido de adoração a Deus. Eles estavam adorando um outro Deus. Mas não era um outro Deus porque eles colocaram outro nome. É porque eles decidiram fazer uma imagem de um bicho, né, de um animal, de uma vaca, para o nosso Deus. Eles quiseram dar uma imagem porque eles não estavam conseguindo enxergar a Deus da forma que eles queriam enxergar e não entenderam que Deus não se enxergava pelos olhos naturais, mas pelos olhos espirituais. E para facilitar a coisa, eles, como diz em Romanos 1, eles trouxeram a imagem de um Deus incorruptível à imagem de algo corruptível, como animais ou até mesmo homens. E naquele momento, Deus ficou irado por causa da idolatria, porque trazer o nosso Deus incorruptível à imagem de algo corruptível é muito preocupante. É por isso que ele disse que ele não queria imagens ou esculturas ou alguma coisa assim, porque ele é um Deus que não cabe, ele é tão grande, que ele nem é, que ele nem existe, ele é, aliás, né? Que ele nem existe, ele é, porque ele não passou a existir, ou não foi criado, ele é. Então, nós temos que tomar cuidado para não mistificarmos a imagem. Sabe o que eu fiquei mais preocupado, gente? É que eu assisti um seriado no Netflix, esses dias eu tive tempo de assistir um capítulo, acho, sei lá quanto eu assisti, um seriado no Netflix que eles fizeram um falso Messias. Mesmo porque, gente, não, por favor, não vos enganeis, o Netflix nunca vai trazer nada de bom para nós, tá bom, irmão? Hollywood não vai fazer nada pelo Espírito Santo, pelo amor de Deus, tá bom? Leia a Bíblia, que é fidedigna. E aí eu assisti, mas se quiser assistir, assista mais por entretenimento, não por nada. E não vem falar que entretenimento é pecado, porque todo mundo a gente ainda tem um corpo, irmão. Todo mundo precisa entreter de vez em quando, se distrair de vez em quando, né? O problema das virgens não foi que elas dormiram, porque as 10 dormiram. O problema foi que as 5 que dormiram não estavam preparadas com azeite a mais. Ou seja, só fizeram para o café, então ficaram para trás. Mas todas dormiram, né? E todas eram bênção, porque todas estavam esperando o noivo, todas tinham palavra e todas tinham dedicação. Porque quando as 5 pedem para as outras, elas falam, não deixe que o nosso azeite nos dê azeite, porque as nossas lamparinas se acabaram. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, acabou. Né? Então é sinal que estava pegando fogo, então tinha azeite também, todas tinham o Espírito Santo, mas umas decidiram levar reserva e outras não. Enchei-vos do Espírito Santo todos os dias. Mas enfim,
Eu não consigo falar uma coisa só sem viajar em um monte de palavras. Mas enfim, gente, tem até um amigo meu da Assembleia de Deus que ele fala que ele vem pegar minhas palavras, ele prega da maneira pentecostal na Assembleia de Deus. E esses dias eu fiz ele pregar uma palavra minha na maneira pentecostal, foi tão engraçado, dei tanta risada. E ele prega para todo lado, ele fala, bispão, fica da hora. E gente, olha só, o perigo é levar a imagem de Deus a uma imagem que não é. E aí a Netflix fez aquele seriado de um falso Messias, e ali eles dão um jeito de não usar o nome de Jesus, mas colocam até evangélicos seguindo. Tem até uma hora que ele chega numa igreja evangélica e o povo fala, o Messias veio. Claro que o Messias veio lá atrás, não agora. Agora ele virá com poder e grande glória como um rei. Amém? Agora veja, você pode até assustar com o que eu vou te falar, tá bom? E entenda muito bem o que eu vou te falar, ok? Mas aquele falso Messias que eles colocaram, às vezes se aproxima mais do verdadeiro Jesus do que o que pintaram para nós a vida inteira dentro da religião que nos ensinaram. Porque veja, aquele falso Messias, ele está mais perto do ser humano. E eu acredito que essa vai ser a grande mentira do anticristo. Ele virá e vai falar, olha, cadê o Deus de vocês que estava tão longe? Eu estou perto do ser humano. E aí o falso profeta vai fazer os milagres e vai falar, não me adorem, adorem a ele, porque ele é próximo do ser humano. E as pessoas que não aguentam mais um fake, né? Não aguentam mais um fake, não aguentam mais o que é falso, querem uma verdade e vão achar que isso é verdade, porque sempre foi nos ensinado algo falso. Agora veja, gente, preste atenção no que eu vou falar para você. Eu fiquei muito decepcionado na minha infância, quando eu fui atrás do prezinho e eu estava esperando o Papai Noel. E quando eu fui atrás do prezinho e vi que a minha professora era o Papai Noel. E eu descobri que nem homem ele era, porque era a professora. Eu fui para casa muito triste, muito decepcionado, acreditando numa mentira. O problema é que quando existe uma associação, as pessoas também tendem a associar os sofismas com a verdade. Né? E o que são os sofismas? São grandes verdades com pequenas mentiras no meio. E Deus não trabalha com mentira. Quem trabalha com mentira é o diabo. E aí elas não conseguem entender que Jesus, que o nosso Deus é um Deus real, um Deus verdadeiro. Veja, preste atenção. Existe um folder que roda em todos os lugares da internet. Eu já vi vários evangélicos compartilhando esse folder, que tem um monte de super-heróis, e tem até o Homem-Aranha descendo de ponta cabeça, e Jesus no meio dele dizendo, e foi assim que eu venci o mundo. Talvez a pessoa que fez aquele folder, ela até pensou de uma maneira criativa em dizer para uma criança que Jesus é mais poderoso do que todos os super-heróis que ela admira. Mas também aquilo passa uma mensagem muito ruim. Porque o dia que essas crianças entenderem que todos aqueles super-heróis são fictícios e mentirosos, e não são de verdade, e o poder deles não existe, não é de verdade, elas também podem entender que o Jesus que estava no meio deles também não é de verdade, também é fictício. Então nós precisamos observar muito nesses últimos dias em como nós estamos vendo o nosso Deus e como nós estamos apresentando o nosso Deus às pessoas. Se estamos apresentando uma falsa imagem, ou se estamos apresentando um Deus verdadeiro, que se move através de nós falíveis, seres humanos falíveis, que sempre consertam, porque a diferença do verdadeiro cristão não é que ele não erra, é que ele sempre conserta. As pessoas precisam sim ver os erros que nós cometemos. Aliás, elas precisam ver mais acertos. E a bispa já dormiu, já foi. Ó. Mas elas precisam ver mais os erros. Aliás, elas precisam ver os acertos de quando nós consertamos também. Quando elas observarem os nossos erros, porque nós erramos, e na tentativa de tentarmos acertar, nós muitas vezes erramos, elas precisam ver nossos acertos. Então, ter um coração humilde, um coração que se dobra, como Davi orou a Deus, que o meu coração volte à maneira de se dobrar, porque o Senhor não gosta de ofertas de animais mortos. Olha o que Davi falou na época da lei. O Senhor gosta de um coração quebrantado. No Salmo 50 alguma coisa, acho que 52, me ajudem os universitários. Eu não lembro, leia a Bíblia inteira que você vai achar. Leia todo o Salmo. E aí, gente,
esse coração de consertar, entende? Eu quero dormir, gente, estou com sono, mas eu tinha que falar isso para você, porque eu estava aqui com os meus botões pensando. E olha, esse coração de se humilhar, a Bíblia fala, todo aquele que se humilha, o povo fala, os humilhados serão exaltados. Não, é mentira. Todo aquele que se humilha, que se coloca numa posição de humus, de esterco, de terra, que desce, que se humilha, que entende, que se coloca debaixo de autoridade, não porque precisa, mas não porque quer, mas porque precisa, porque entende a necessidade. Né? O Dr. Diogo, meu amigo, essa hora, tá acordando, Dr. Diogo, eu tô indo dormir, daqui a pouco, acabamos de chegar. E Dr. Diogo, um excelente advogado, trabalha ali com o Dr. José Algar, também um excelente advogado, que vieram novinhos no processo de conversão, estão se convertendo como nós, né? Cada um dentro do seu processo, né? Porque eu me converti, estou me convertendo e vou me converter a cada dia. Aprenda isso, né? Eu sou convertida, nada. Nós estamos nos convertendo. Eu conheço Jesus, conheço nada. Nós estamos conhecendo, em parte vemos, em parte profetizamos, né? Mas sigamos e prossigamos em conhecer a Deus, porque isso é bom. Então, gente, observe que tipo de Cristo você tem apresentado às pessoas através de você. Se é um Cristo que faz uma pessoa, que escolhe uma pessoa perfeita, ou se é um Cristo que escolhe uma pessoa imperfeita para trabalhar a perfeição dele em nós. E através dele nós podemos melhorar a cada dia. Salmo 51:6, obrigado, muito obrigado. E então, observe, é isso mesmo? Ok. Então observe se é esse Jesus, essa hora não dá, o tic-tac não bate mais, irmão. Observe se é esse tipo de Jesus que nós temos apresentado, ou se é um Jesus um Jesus Dalai Lama, né? Não tenho nada contra o Dalai Lama, até acho que eu queria muito que ele conhecesse Jesus. Aliás, o Buda morreu pedindo para conhecer a verdade, né? O primeiro Buda, né? Não sei se foi o primeiro, aquele gordão, né? Que todo mundo conhece, aquela imagem que todo mundo mais conhece, né? Mas Mahatma Gandhi disse uma coisa muito interessante. Quando ele teve aquele lance todo de libertar a Índia com o seu trabalho, perguntaram para ele onde ele tinha aprendido a jejuar, porque ele combatia o mal com o jejum, né? E ele disse algo muito interessante. Ele disse que ele aprendeu o jejum dele com o nosso Cristo. Então perguntaram para ele, puxa, então Mahatma, você é cristão? Ele falou, não, de jeito nenhum. Eu abomino o cristianismo de vocês. Eu amo o Cristo de vocês, não o cristianismo de vocês. Então, se você for parar para pensar, querido, Jesus nem era cristão. Jesus era judeu. Jesus não deixou uma religião. Ele deixou uma vida íntima com ele. Da gente perguntar todos os dias o que nós precisamos fazer. Então, o trabalho de descer e de se humilhar para que nós não contaminemos ou não sujemos a imagem do nosso Deus é sempre mostrar para todos que nós não somos Ele, mas nós estamos seguindo a Ele porque Ele é muito melhor que nós. E porque Ele é melhor que nós necessitamos dEle. E porque Ele só veio para os doentes, nós sabemos que somos doentes e que precisamos dEle. E não é por causa disso que nós apoiamos o pecado e nem queremos permanecer nele. Mas é por causa da graça que nos foi dada e da salvação que nos foi entregue de maneira gloriosa como um presente que nós aceitamos gratuitamente. É que nós somos gratos e quem é grato demonstra e tem frutos de gratidão. E por causa dessa gratidão nós queremos ser cada vez melhores. Afinal de contas, aquele que está limpo, limpe-se mais. Aquele que é santo, santifique-se mais. Esses dias um pastor veio e falou um monte de palavrão para um dos nossos pastores, pastor Cecel, e depois ele falou, você não está escandalizado não, né? Mas a gente se escandaliza sim. Nós não nos escandalizamos com Jesus porque nós não fizemos uma imagem fictícia para ele. Nós não nos escandalizamos com Jesus reto e direto e transparente porque nós não fizemos uma imagem para ele. Mas nós nos escandalizamos com tudo aquilo que não se parece com ele. Então, mesmo porque nós estamos tentando nos parecer. E eu termino parafraseando o apóstolo Paulo em Filipenses 3,14. Não digo que tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, ou para as coisas que estão diante de mim,
por primeiras, segundas e terceiras intenções, a fim de alcançar o prêmio pela soberana advocação de Cristo Jesus, pela soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu já estou dormindo. Glória a Deus, aos seus amados, Deus dá até enquanto dorme. Lá, a bispa dormiu. Mas glória a Deus, era isso que eu queria falar para você. Não faça da imagem de Jesus a imagem de um ser corruptível. Não torne o nosso Deus amado e eterno em algo que foi criado. Afinal de contas, a primeira imagem que foi criada foi a dele, por ele mesmo. Mas ele era, é e será eternamente, e há de ser eternamente. Amém? Ele é eterno. Ele não foi criado. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Amém? E a imagem de Cristo, aquela por qual nós fomos feitos a imagem e semelhança, uma imagem e uma semelhança, né? Façamos nós a imagem e semelhança, uma imagem e uma semelhança. Essa imagem que nós somos copiados, nós devemos voltar sempre a ela. O Satanás tenta sempre mudar a imagem do ser humano, mas quando o ser humano começa a se aproximar de Cristo, ele começa a voltar a ter a imagem e semelhança dele. Afinal de contas, quem não passa pelo processo jamais terá acesso ao regresso. Amém? Vou dormir. Deus te abençoe. Bom dia para você. Eu não consigo falar pouco, minha esposa fala. Mas glória a Deus. Te amo em Cristo. Deus te abençoe. Que você tenha um dia cheio da presença de Deus. Observe as pessoas que vão chegar perto de você hoje. Aquelas que vão chegar para trazer bênção, aquelas que vão chegar para trazer maldição e aquelas que vão ser uma prova de Deus para que você seja aprovado. Faça os seus tzedakás, faça as suas ofertas aos pobres, às viúvas, aqueles que você precisa. Viva a igreja, viva a verdadeira religião, porque você é a igreja de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica no alvo.